Fala galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque e o Fogão é mais líder do que nunca. Segue o líder. Fogão chegou à incrível marca de 58 pontos depois da nossa vitória suada de ontem, 2-1, botei na thumb, né? Comandada a vitória pelo Jacaré e também, olha, menção honrosa para Lucas Perry. Que goleiro! Que homem, meus amigos! Lucas Perry operou milagres no jogo de ontem. Já vamos falar disso, já. Primeiro eu tô curtindo aqui a tabela, como é que tá nesse momento, né? O Botafogo foi dormir com 58 pontos, 12 pontos de gordura à frente do Red Bull Bragantino, que joga hoje contra o Santos. E olha, eu vou falar o seguinte, até o jogo do Vasco, de certa forma, nos ajudou, porque o Vasco venceu um jogo duríssimo, né? Contra o Fortaleza ontem, gol lá do Payet, né? Primeiro gol dele, acho que com a camisa Cruz Maltina, e jogou o Santos novamente para dentro do Z4 com 30 pontos. O Z4 nesse momento é o seguinte, nosso adversário de ontem, América Mineiro, que vendeu muito caro nessa derrota de ontem, e o Curitiba estão ali praticamente de mãos dadas, acho que Curitiba tem 20, América Mineiro 18 pontos, tá? E a situação de ambos ali é quase irreversível, tá? E depois tem uma galera com 30 pontos, 31, né? O Santos é um desses. O Goiás, que venceu ontem o São Paulo, também deu ali um respirozinho. O Vasco, enfim. As duas outras vagas, né? Vagas entre aspas, na segunda divisão do ano que vem, vão ser muito disputadas. Então, de certa forma, foi bom esse resultado do Vasco, porque obriga ainda mais o Santos, né? Aumenta a responsabilidade do Santos, que joga hoje na Vila Belmiro, às 20 horas, contra o Red Bull Bragantino, tá? Então, vamos lá. E continua aquela patota ali de 44 pontos. O Grêmio perdeu ontem o jogo de virada lá na Arena Grêmio para o nosso próximo adversário, que é o Atlético Paranaense, e ficou nos 44 pontos. De momento, o Grêmio ainda é o terceiro colocado, tá? E tem o Palmeiras, que joga hoje também contra o Atlético Mineiro, e o Flamengo também com 44, fechando o G6, o Flamengo que vai ao Mineirão enfrentar o Cruzeiro na estreia do Tite, né? Então vamos lá, galera. Tá lindo de ver, né? Essa tabela aqui tá linda de ver. Claro que a gente está aqui sempre pé no chão, mas ontem era muito importante esse resultado. Mas, Carlos, o Botafogo não jogou bem. De fato, não jogou bem o Botafogo. Mas faz parte de uma campanha de 38 jogos ter partidas como essa, né? No primeiro turno, ainda com Castro, o Botafogo ganhou do Cuiabá. Lá em Cuiabá, não jogando bem, né? E eu não diria nem que é sorte de campeão, eu diria que são jogos que vão ser sofridos mesmo, né? A gente espera não ter outros desses, porque quase mata a gente do coração, né? Os mais de 6 mil torcedores, né? O Botafogo acabou conseguindo esgotar a carga de ingressos, que era enorme, né? 6.300, que estiveram lá na Independência, inclusive vários amigos meus estiveram por lá. Um abraço para Evandro Jales. Evandro, que o meu amigo, enfim, produtor do podcast que eu participo, ele inclusive apareceu na transmissão, né, do pay-per-view ali, o torcedor do Botafogo, que é pura emoção, alguma coisa assim, e ele ali era simbolizando, né, vibrando demais. Evandro, parabéns aí por ter sido um dos 6 mil, né, felizardos que sofreram demais ontem. Foi o famoso teste para cardíaco, como diria Galvão Bueno, ser torcedor do Fogão ontem, né? Pessoal, só aqui repassando rapidamente os jogos de hoje que a gente tem que ficar atentos, tá? Tem o Fluminense e Corinthians no Maracanã, não é um jogo que mexa muito aí com a tabela, né? E aí sim, Palmeiras e Atlético Mineiro às 19 horas no Allianz Parque, tá? E no mesmo horário, Cruzeiro recebendo o Flamengo no Mineirão. E como eu falei agora há pouco, às 20 horas, jogo lá na famosa Vila Belmiro, entre Santos e Red Bull Bragantino. Como sempre, se tiver aí, por exemplo, 3 empates, seria sensacional, tá? Seria muito bom pra gente aí ficar cada vez mais líder desse campeonato. Galera, eu vou começar esse vídeo, né? Eu já comecei, mas falar as notícias
começar lá pelo Paraguai, a terra do Segovinha. Por quê? O nosso CEO, o Tairo Arruda, esteve lá no Paraguai, a convite de uma senadora de lá, tá, do Senado Federal Paraguaio, porque aquele país, né, está analisando uma lei que vai oficializar as SAFs, né, por lá. E o Tairo Arruda foi convidado justamente pelo fato do Botafogo ser considerado um exemplo de SAF, né? Inclusive foi citado, olha, o Botafogo há 2 anos atrás estava na segunda divisão, cheio de dívidas, e hoje vivemos novos tempos graças à SAF, né? Obviamente, graças ao John Textor, já que a gente sabe também que SAF não é sinônimo, né, de sucesso. O próprio Curitiba, né, que está lá embaixo, hoje ele é uma SAF e está sofrendo. Vasco, Bahia ganhou ontem, né? Bahia deu um respiro ganhando do Internacional por 1-0. E tem uma história também curiosa que muita gente não lembra. O próprio América Mineiro era o primeiro foco do John Textor no Brasil, né? O John Textor nunca admitiu isso oficialmente, mas a gente sabe até através do próprio Tairo Arruda, que foi o cara também que falou com o John. John, tem o Botafogo, que tal o Botafogo? E o John Textor assim, meu Deus, será possível, né, ser o boss, ser o owner, né, ou como ele gosta de falar, co-owner, né, co-proprietário junto com nós, torcedores do Fogão. Então é curioso isso, né? Já pensou? O Textor poderia, a essa altura, estar comandando o Coelho, né? Deus me livre. Galera, foi lindo de ver a festa da torcida do Botafogo, mesmo sem os bandeirões, né, que estavam proibidos, faixas, instrumentos. Torcida do Botafogo ontem deu um show, muito mais torcida do Botafogo, que é do próprio América Mineiro, até pela situação deles, né? Foi lindo de ver. Então, o Tairo, ele saiu dessa reunião lá que ele teve no Paraguai, né, no Senado Federal, e se encontrou, tá, com Lucas Perry e Adrielson, que estavam no Uruguai, em São Paulo, tá? Eles tiveram voos indo para São Paulo e de São Paulo para Belo Horizonte. Isso acalmou os corações botafoguenses, porque eu até escrevi ontem, no vídeo de ontem, né, num comentário, ali por volta de 9h30, 10 da manhã, foi divulgada a foto desse trio, né, Tairo Arruda, Adrielson e Lucas Perry, chegando ao aeroporto de Belo Horizonte. Aí quem vê pensa até que foi tranquilo, né? Não foi, saberemos ainda disso, né? Que foi um dia muito cansativo. O próprio Adrielson e Perry foram para o jogo e deu para ver que eles sentiram também, né, essa falta de sono, né? O cansaço dessas viagens todas, mas no final deu tudo certo, né? Valeu a pena a logística aí do Fogão, né? O Perry, depois do jogo, ele até fala, né, que não era cera, né? De fato, ele sentiu ali uma tontura, ficou meio zonzo depois de uma das defesas, né? Ele falou, balancei a cabeça muito rápido, mexi a cabeça muito rápido e tal, e fiquei zonzo, sendo que eu tô praticamente virado, eu só consegui dormir meia horinha nesse voo até São Paulo, depois à tarde tentei dormir, mas não é a mesma coisa, a gente sabe disso. Tanto é que o próprio Adrielson, ele sai ali no meio do segundo tempo, ele é substituído pelo Felipe Sampaio, né? Justamente para ser poupado, né, por toda essa situação, né? E o Perry, ele rivaliza ali com o Júnior Santos como um grande nome do jogo. É claro que a gente acaba escolhendo, né, o Jacaré, que é ali o personagem, né, tá na thumb aí, pelos 2 golaços que ele fez, né? Mas o Perry fez também o seu golaço, inclusive o Bruno Cantarelli, né, grande narrador botafoguense, ele até justamente narrou uma grande defesa, naquela defesa que ele faz no chute do Casares, né, como um gol do Perry, e de fato foi, né? Perry realmente fez milagres, tanto no primeiro como no segundo tempo, né? Pessoal, comentando também as entrevistas pós-jogo, o zagueiro do América Mineiro, o Iago Maidana, aliás, bom zagueiro, né? Foi bem no jogo, tanto defensivamente como também levou perigo no ataque. Ele comentou o seguinte, aspas para Maidana: hoje jogamos contra o líder. Na verdade, contra o campeão, né? Ele se corrigiu assim, em seguida ele falou, contra o campeão, porque o que a gente chutou, o que a gente teve de oportunidade, né, e a bola não entrou, só posso dar os parabéns ao Botafogo,
né, que soube jogar o jogo. E eu acho que esse recado aí do nosso adversário é exatamente o que eu queria dizer para vocês. O Botafogo soube jogar o jogo, não é questão de soube sofrer, é claro que a gente não queria ter esse sofrimento todo, né? O Botafogo começa bem a partida ali, os primeiros 15, 20 minutos o Botafogo tá organizado, né? É o senhor da partida, 75% de posse de bola, né? E 4 oportunidades nesses 15, 20 minutos iniciais. Tem uma bola que é uma pena que o Vitor Sá perdeu essa bola. Um passe açucarado do nosso grande Tiquinho, né? Seria uma assistência para gol. A bola, inclusive, caprichosamente vai por debaixo das pernas do defensor do América e deixa o Vitor Sá ali, olha, aquela posição faz. E o Vitor Sá, infelizmente, desperdiçou, chutou para fora essa bola um pouco antes do primeiro gol. E o primeiro gol do Botafogo na partida inicia a jogada também com o Tiquinho. Então, mesmo numa partida que as pessoas comentam, o Tiquinho não brilhou como sempre, ele foi fundamental, né? Tiquinho Soares, fundamental. Ele recupera uma bola na lateral e inicia a jogada do primeiro gol do Júnior Santos. Teve um lance de sorte ali o Júnior Santos, né? A bola resvalou no jogador do América e foi dormir, né? Entrou lá onde a coruja dorme, né? No ângulo do goleiro do América Mineiro. Não é a primeira vez, né, que o Júnior Santos dá uma sorte assim. No jogo da ida, no primeiro turno contra o Bahia, também ele deu uma sorte ali no gol da vitória do Fogão. E isso faz parte, né? Aí eu concordo, o sorte de campeão entra nessas horas. O que aconteceu na partida? Inexplicavelmente, o Botafogo caiu de produção e o América cresceu, né? Fez um gol muito bonito, né? O gol de empate do América é muito bonito. Pouco antes, o PR já tinha operado um milagre, fez um defesaço, a bola foi no travessão, enfim. Então o América começou a exercer uma pressão ali já mais do meio para o final do primeiro tempo, e isso é que eu acho que foi desnecessário, né? Talvez o Botafogo tinha que ter se ligado mais e de fato, se bobeasse aí, o Botafogo ainda até tomava uma virada ao final do primeiro tempo, né? O América teve chance. Então, os ânimos no intervalo foram muito mais... o América Mineiro muito mais motivado pela maneira com que ele terminou o primeiro tempo, né? E a situação é essa. O América Mineiro está no desespero. Todo mundo que jogar contra o líder vai estar também motivado. E o América Mineiro jogou a sua vida, praticamente, né? Começou o segundo tempo, o panorama não mudou muito. O Botafogo também não fez um bom segundo tempo, mas por sorte e graças ao raio, né, baiano, ao Jacaré, numa jogadaça, né? No primeiro gol também, menção honrosa também Eduardo, tá? Mais uma jogadaça do Júnior Santos e, de novo, de canhota, um tirambaço, deu números finais ao placar ali, o 2-1. O Botafogo voltou a ficar à frente, né? E poderíamos ter administrado melhor talvez a partida e até tentado, né? Tivemos algumas chances ali para o terceiro gol, mas passamos um sufoco muito grande na etapa final da partida. Aí entrou o Bastos, né? O Bastos, eu achei ele um pouco fora de ritmo, mesmo assim ele foi importante, né? Salvou uma bola também ali junto à trave no finalzinho, né? E foi legal ele ter entrado, porque isso o Lúcio Flávio e o Carli fazem muito bem, né? O antecessor não fazia, né? De mexer na equipe, né? Entrou Felipe Sampaio, como eu disse, entrou o Danilo, acho até que demorou um pouco para o Danilo entrar no meio. O Gabriel é um jogador que é habilidoso, né? É um jogador que tem qualidade, mas eu vejo o Gabriel Pires como um substituto para o Eduardo, tá? E o Eduardo, ele hoje praticamente um atacante, né? Praticamente um atacante. Ele joga muito à frente, ali praticamente faz uma dupla com o Tiquinho, né? E eu vejo o Gabriel para essa posição do Eduardo. O Tietê fez falta demais. O Tietê fez muita falta. Eu acho que o Botafogo não teria sofrido tanto se o Tietê tivesse jogado, mas faz parte, né? Estava suspenso. Enfim. E o Botafogo acabou sofrendo essa pressão que foi desesperadora, né? Lucas Perry fez milagres, como eu disse, especialmente nesse chute aí do Casares, não? Tirambaço. Olha, ali aqueles segundos ali, milésimos de segundo, parecia que era uma eternidade. Eu achei que ali a gente tomaria o gol
e o Lucas Perry, com toda a sua envergadura, salvou espetacularmente, né? Foi um gigante, mas o Botafogo sofreu demais ali, aquela pressão no final, escanteio, enfim, cabeçada. Não precisávamos ter sofrido tanto, o Botafogo correu riscos de não conseguir os 3 pontos. Graças a Deus conseguimos, né? O técnico do América Mineiro também, o Fabian Bustos, né? Comentou também essa questão de que o Botafogo saiu com 4 finalizações à frente e acabou que terminou o primeiro tempo com eles fazendo 10-4 em finalizações. Foi o grau da pressão, né? E no final do jogo, se não me engano, o América Mineiro teve 29 finalizações. É muita finalização. Eu acho que isso também é um aprendizado para que o Botafogo não repita isso, né? De qualquer maneira, hoje é um dia que estamos comemorando, estamos celebrando. Volto a dizer, se fosse com o antigo treinador, o Botafogo, sem dúvida alguma, teria entrado no jogo para buscar o empate e teríamos provavelmente perdido o jogo, né? Então, temos que comemorar a nova fase com Lúcio Flávio e Carli, né? O técnico do Coelho, né? O Bustos também falou, né, que achava que o América mereceu a melhor sorte, né? Mas também foi na onda do Maidana e falou: o Botafogo vai ser campeão brasileiro. Não há explicação para não termos somado sequer um pontinho hoje à noite. É isso aí. Foi e de fato, o América Mineiro teve uma boa atuação, né? Quem vê o América Mineiro na lanterna só com 18 pontos, não imagina que tem bons jogadores. O próprio Benítez é um jogador que estava ali muito inspirado, né? Deu trabalho. Maidana também, enfim, bons jogadores o América Mineiro. O jornalista Carlos Eduardo Mansur, meu xará, no Troca de Passes do Sport TV, comentou também o que eu concordo, né? É muito difícil o Botafogo perder esse campeonato, né? Mas não dá para dizer que retomou o padrão. E ele fez a comparação com o jogo com o Fluminense, né? Ele disse que o jogo com o Fluminense, até pela maneira com a qual o Fluminense joga, facilitou também o estilo de jogo do Botafogo, de transição rápida, né? E que ontem o Botafogo não teve uma boa atuação. É isso aí que a gente está acabando de dizer, né? Mas o importante ontem era vencer. Eu falei isso aqui, né, no vídeo. Ontem o importante era somar os 3 pontos, que fosse por 0,5-0, né? E foi nessa vibe, né? O Botafogo teve um Júnior Santos inspirado, né? O Cragre Júnior Santos, 2 golaços, né? Especialmente o segundo gol, que não teve desvio em ninguém. Então, vão ter partidas assim, e vão ter partidas assim que o Júnior Santos, a gente sabia que ele ia voltar, né, a ser útil ao Botafogo, né? Período aí do Laje, ele passou em branco e agora nos últimos 2 jogos fez 3 gols. Pessoal, mais uma estatística interessante que o Globo Esporte trouxe é que o Botafogo ontem atingiu 18 vitórias. Que número fantástico, pessoal. Lembrando que são 38 rodadas, né? O Botafogo já tem 18 vitórias e ainda faltam 11 rodadas, né? São mais importantes. E esse é o recorde do Botafogo nas campanhas de pontos corridos, tá? O Botafogo tinha atingido 17 vitórias em 2013, há 10 anos atrás, e em 2016, tá? Nessas 2 ocasiões, o Botafogo teve 17 vitórias, batemos esse recorde. E o interessante é o seguinte: em 2013, o Botafogo termina em 4º lugar no campeonato, com 61 pontos. Ou seja, estamos muito próximos de bater também essa marca. E mais próximos ainda da campanha de 2016, em que ficamos em 5º lugar e somamos 59 pontos. Estamos a 1 pontinho só também para igualar essa marca de 2016. Vamos bater todos os recordes. Vai ser um 2023 de recordes, né, positivos. E só para a gente entender também o que é essa campanha desse ano, ano passado, o Botafogo fez uma campanha razoável, né? Chegou à última rodada ainda brigando por Libertadores, né? Essa que é a verdade. O Botafogo somou ano passado 53 pontos, ou seja, já livramos aí 5 pontos em relação ao ano passado, em que o Botafogo terminou em 11º, né? Por conta ali daquela muito equilíbrio, né, no campeonato e também combinação de resultados da última rodada. Galera, quem não esquece o Botafogo não é o Abel Ferreira, não. Ele também não esquece o Botafogo. Mas quem está sempre citando o Botafogo nas suas entrevistas coletivas é o amor e ódio, né?
é o Renato Gaúcho, técnico do Grêmio. O Grêmio perdeu ontem de virada, como eu disse, para o Atlético Paranaense. Muita atenção, já vamos começar a entrar agora já, depois de comemorarmos, né? Aquele alívio da vitória de ontem, já estamos começando a pensar no Atlético Paranaense, que vai ser um adversário duríssimo no sábado, tá? Ah, mas o Atlético Paranaense não costuma jogar tão bem fora dos domínios deles. Ontem, o Atlético Paranaense venceu o Grêmio de virada, né? Não é fácil, a gente sabe jogar lá em Porto Alegre, e teremos aí um Atlético Paranaense animadinho, né? Foi o que eu falei ontem aqui, com a vitória. Entrou no bolo ali, o Atlético Paranaense entrou momentaneamente, está no bolo com 44 pontos. Renato Gaúcho falou o seguinte: a grande vantagem do Botafogo é que oscilou, né? Tendo aquela gordura toda. O Grêmio não tem essa gordura. Temos que matar um leão por jogo. Azar, né? Azar do Grêmio. O Botafogo construiu essa gordura aí que o Renato se referiu, justamente por ter feito aí um primeiro turno brilhante, né? E aí o Renato ainda concluiu, não entregou os pontos, não jogou a toalha. O falastrão Renato Gaúcho disse que ainda tem 11 rodadas, somos terceiro colocados, né? Até o momento a rodada não terminou, muita coisa ainda pode acontecer, então o Renato ainda acreditando em título, né? Quem também ontem falou, estava animado, foi o Kaique Rocha. Kaique Rocha é o zagueiro do Atlético Paranaense, que fez o gol ali no último lance do jogo, praticamente. E o Kaique Rocha estava também muito empolgado, né? Fez provocação à torcida do Grêmio. Parece que eu acho que ele já passou pelo Inter, por isso que ele fez provocações à torcida do Grêmio. E o Kaique Rocha também falou que o Atlético Paranaense, agora que entrou no bolo, ainda sonha não só com vaga direta na Libertadores, mas também título do Campeonato Brasileiro. Está todo mundo sonhando, deixa eles sonharem. A realidade não vai ser tão boa assim com eles. Né? Mas, volto a dizer, já começando a pensar no jogo de sábado, o Botafogo tem que entrar muito ligado. O Atlético Paranaense ainda está aqui, olha, engasgado, né? Estamos engasgados com eles pela eliminação na Copa do Brasil e também pela derrota até injusta, né? No primeiro turno, beleza? Pessoal, para fechar, uma coisa curiosa aqui. O jornalista José Ilan, o pessoal deve se lembrar, ele ficou muitos anos na Globo, depois muitos anos na Fox. Hoje ele está no portal UOL e também ele se dedica a fazer ali praticamente um setorista, né, do Fluminense, né? Dá para ver que ele não acompanha muito os jogos do Botafogo, porque ele ontem no Twitter ele pediu a convocação de Júnior Santos na seleção do Diniz, né, do seu técnico Fernando Diniz. Não é para tudo isso também, né? Júnior Santos é um cara que vai ser lembrado, né, por essa campanha aí como um cara muito útil, né? Um cara que em várias partidas ele... tudo bem, em várias partidas ele não foi bem, mas em várias partidas ele foi útil. Como a de ontem, que ele foi fundamental ao lado do PR. Coloca os dois ali no mesmo nível de importância para os 3 pontos. Mas o Zé Ilan falou isso, né? E ainda comentou, não, se o Júnior Santos só não é convocado porque está jogando no Brasil, se for vendido para o exterior, rapidinho vai ser convocado. Não é para tudo isso, mas eu acho que o Júnior Santos realmente é um cara muito querido pelo grupo, né? Um cara alto astral, um cara do bem e que merece estar vivendo esse momento aí de recuperação dentro da competição muito longa, né? A gente vê, no jogo com o Fluminense, teve aquele abraço dele fraternal com o Lúcio Flávio, né? E agora, eu diria que até paternal, né? Do Lúcio Flávio para o Júnior Santos, foi um abraço paternal. E ontem também um abraço fraternal com o Tiquinho, né? O Tiquinho, que também é outro cara muito gente boa, muito legal. Muito bom ver, né, essa união do grupo. Eu esqueci de falar também do Diego Costa, né? Que entrou ali nos minutos finais, justamente substituindo o Tico, né? E postou depois aquela foto do grupo no vestiário, todo mundo vibrando, comemorando, né? Tô ansioso aí para ver esses bastidores da Botafogo TV. Logo mais à noite, né? O Botafogo solta ali pelas 8 da noite. Bastidores dessa vitória fundamental para o nosso título. Se o jogo do Fluminense já tinha sido fundamental, agora mais uma. Cada jogo é uma decisão, já dizia André Mazuco. Galera, agora é sábado, 9 da noite, no Tapetinho, Sport TV, 4K, não interessa, estaremos lá apoiando o Fogão. Um jogo também
Depois amanhã eu volto para começar a analisar, né? Terminar a primeira rodada de hoje, que a gente vai dar uma secadinha básica em Palmeiras, em Flamengo, em Bragantino. E a partir de amanhã a gente comenta como terminou a rodada e já começa também a prever a próxima rodada, que de novo pode ser muito boa para o nosso Fogão. Seremos, beleza? Galera, deixa aquele like, faça um comentário aí embaixo o que você achou do jogo de ontem. Resumindo numa frase, jogos como esse fazem parte da campanha, né, de título, em que sofremos, mas brilhamos no final por conta de jogadores como o Lucas Perry e o Jacaré, beleza? Seremos. Valeu, galera. Aquele abraço.